Fazer os estudantes do ensino médio e fundamental gostarem da ciência da matemática não é tarefa fácil para os educadores. Nós conversamos com o doutor em matemática, Ricardo Fajardo, sobre métodos de ensino nesta área do conhecimento. Professor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Falando então sobre o ensino e aprendizagem em sala de aula hoje nas escolas do Brasil e especificamente de matemática, como que o senhor vê, como que o senhor avalia o ensino hoje, levando em conta os resultados do MEC e do IDEB? Num período assim de 100 ou 200 anos, né, o ensino tradicional não mudou. Por isso que ele é chamado de tradicional. E a sociedade mudou. As novas gerações pensam de forma diferente, se expressam de forma diferente, têm interesses diferentes, né? E isso aí não foi refletido dentro da sala de aula. Então eu acho que isso afeta não só a matemática, como o interesse dos alunos em geral, em todas as disciplinas, né? E a outra questão o desinteresse da matemática é que em muitos lugares, na maioria, ele é colocado na sala de aula como se diz, né, cortado e seco, né? Ele foi cortado, ele não tem muita ligação com o cotidiano do aluno, ou com por que o aluno está aprendendo aquilo, ou até mesmo uma conotação lúdica, onde o aluno possa aprender brincando. Isso acontece até o 5º ano, mais ou menos. Aí quando vai para o 6º ano, que ocorre a diferenciação, que não tem mais o mesmo professor, tem um professor para cada disciplina, as disciplinas são tudo compartimentalizadas, não ocorre mais a questão do lúdico, ou a questão de haver uma inter-relação entre uma disciplina e outra, cada um aprende, né, aquela disciplina. Eu acho que isso traz essas dificuldades. O aluno aprende porque tem que aprender, mas não vê o interesse, né? E cria aquela questão, o professor do 6º ano pergunta para o aluno, mas vocês já não estudaram isso? Deviam ter estudado. Né? Por que o professor não estudou? Não, mas eu não vou mais ensinar, porque isso deveria ter sido ensinado. Então, esse tipo de atitude eu não concordo, porque a gente não está se tornando parte da solução do problema, mas sim parte de piorar o problema. Né? Se não foi ensinado por alguma razão ou outra, ou se foi ensinado e o aluno continua com a deficiência, o que a gente pode fazer agora para resolver aquilo? Né? E vamos procurar trabalhar com o aluno. Mas a questão tradicional se é só colocado no quadro negro, né, na lousa, o conteúdo, dado exercícios e aí pedido para o aluno fazer, que fica uma mera memorização e repetição, né? No que isso realmente ajuda o aluno a aprender, né? Aquilo que a gente estava comentando antes, será que o momento de ensino do professor, ele é síncrono com o momento de aprendizagem do aluno? Em geral ele não é, o aluno não vai aprender exatamente no mesmo momento que o professor está ensinando. Que a aprendizagem e a avaliação seria sempre contínua. Né? Eu acho que teria muito mais incentivo. Precisa mudar então, precisa acompanhar essa nova geração, então, a educação. E o professor pode já explicar como que funciona o projeto Matemágica, e ele é uma alternativa, já é alguma coisa? Isso, o projeto Matemágica, inicialmente ele evoluiu, né? Ele surgiu com uma ideia inicial de alguns acadêmicos do curso de licenciatura em matemática que estavam interessados em fazer uma apresentação interativa para os seus próprios colegas. E eles não sabiam o que fazer, não tinham ideia de tópico, e aí eu ofereci essa ideia, né, de usar truques matemáticos. E o que aconteceu daí é que eles se interessaram tanto que a gente começou a fazer apresentações em eventos, e aí evoluiu, né, para um projeto de extensão onde nós começamos a fazer minicursos de formação continuada para os professores, procurando proporcionar esse subsídio, né, de uma forma lúdica para o aluno aprender matemática. E, de forma que não é só o professor ou alguém mais que faria a apresentação do truque matemático, mas como consequência dessa apresentação, envolvendo o aluno, que ele fosse também se interessar em fazer o truque, preparar o truque, e explicar o porquê o truque funciona. No momento que ele faz isso, ele vai ter que trabalhar aqueles conceitos matemáticos. E se ele consegue apresentar o truque de forma correta e explicar por que ele funciona matematicamente, ele está mostrando que ele está entendendo aquele conceito matemático, né?
Então, envolver essa questão, porque nós sabemos que eles gostam muitas vezes de ver truques, de ver apresentações de ilusionismo, né? Uma Então, forma de estímulo. Uma forma de estímulo, né? de usar isso. E está funcionando, a gente está tendo bastante interesse, tem várias escolas que estão pedindo para a gente fazer apresentações, né? Então a gente está fazendo esse acompanhamento para a gente realmente ter uma pesquisa, né? Para ver até onde realmente não passa de mera curiosidade, mas se realmente, efetivamente, a gente tem alguma coisa mais concreta que pode colaborar, né, na aprendizagem da matemática. E sendo um problema na sala de aula, a matemática também é um problema para o desenvolvimento do país. Às vezes as pessoas não têm a real noção da importância da matemática. Dá para dimensionar isso? Isso é uma questão interessante, né? Porque nós usamos celulares, vemos televisão, temos água quente, luz, tudo isso, né? E da forma com que a sociedade foi construída, não diminuindo a importância das outras ciências, mas se nós tirarmos a matemática, tudo isso deixa de existir, né? Só que o que acontece no próprio ensino tradicional, dentro da sala de aula, não é abordado essas utilizações, essas aplicações da matemática no viver diário nosso, né? Então as pessoas dizem que detestam a matemática, exatamente, né? Eu mesmo porque é da forma que é feito o desenvolvimento na sala de aula. Então, mas veja bem, para o país ser desenvolvido, ele precisa trabalhar de ponta a ponta, né? A gente precisa ter, no extremo esquerdo, professores qualificados e desejosos de ser professores, que vão estar educando, né, aquelas crianças para que eles possam progredir, né? Mas a gente não pode fazer só isso, a gente não pode parar aqui. A gente precisa também ter pesquisadores e gente capaz que continue progredindo e pesquisando para que seja independente, o país não dependa dos outros. Então a gente tem que andar assim, né? Muita gente diz assim, não, a gente tem que primeiro trabalhar aqui, acabar com o analfabetismo, tudo, e depois se preocupar aqui. Mas se a gente faz isso aqui, né? E quando chega aqui, você está muito atrasado para evoluir na pesquisa em relação aos outros países, como a gente já está mesmo. Se a gente espera muito mais, a gente não. Então, eu acho que a gente tem que ser uma questão que tem que trabalhar junto, concomitantemente, né? Mas para trabalhar, a gente tem muitos. Os professores querem ser professores universitários, fazer pesquisa, né? Certamente a gente precisa de um salário condizente, porque senão o pesquisador, se ele é muito competente, ele vai pesquisar fora do país, porque ele vai ter convites para trabalhar em outro país que vai receber melhor. Então ele precisa ter um salário decente, né? Mas pela mesma razão, o professor que vai trabalhar na escola básica, né, e vai fazer evoluir com os outros alunos, também precisa ter um salário decente, né, para ele ser incentivado e nós termos professores lá que vão realmente ensinar os alunos e se dedicar a eles, de forma que ele estaria inserido em somente uma escola e tivesse uma vida digna ali, naquela escola, que ele não precisasse ser, né, um mochileiro que trabalha 20 horas numa escola, está com a sua mochilinha, vai para outra escola, então ele não tem tempo para se dedicar em preparar aulas, pesquisar sobre métodos alternativos, fazer formação continuada, corrigir provas, ou se dedicar até com aulas extras contra-turno para os alunos. Por quê? Porque ele terminou as horas na escola e ele precisa ir para outra escola porque ele precisa sobreviver, ele precisa de um salário que aquela escola com aquelas 20 horas não está proporcionando o suficiente para viver. Então, entre essas é uma questão, né? A outra questão é aquela comportamental, que tem os professores têm dificuldades, né? E eu vejo que essa questão comportamental, ela reflete na própria questão de como a família, né, cria e educa os seus filhos, né? Que mudou muito, né? De algumas décadas passadas para cá. A gente vê muitas vezes que se o filho ou a filha não respeita o pai, ele não vai respeitar o professor ou a professora. A questão é essa. Então, veja bem, o professor em potencial pensa, eu vou fazer licenciatura, eu vou ganhar pouco e ainda vou ter que encontrar essas dificuldades comportamentais, de falta de interesse e tudo mais. Então, eles acabam indo para outras profissões. Então, o problema não é uma questão pontual só, que se a gente pegar e resolver aquilo ali, está resolvido, né? É uma questão realmente... Né? São inúmeros problemas. Inúmeros problemas e é social, né? E eu vou ser bem sincero contigo, do meu ponto de vista pessoal, assim, ó, enquanto não existir, do ponto de vista federal
estadual e municipal, uma política unificada, né, de educação, uma questão assim que todos concordam que aquilo ali é um eixo comum, que independente de pautas partidárias, aquilo tem que continuar existindo e continuando, vai ser difícil. Porque normalmente, né, muda o partido, muda a pauta e quer colocar uma outra política. Não existe assim um eixo comum, que independente se muda o partido ou não, permaneça aquela coluna vertebral. Então eu acho que é seriedade, né? E aí nós entramos naquelas questões, né? Povo culto, é povo livre, é povo que se questiona. Eu coloco um desafio: se cada um de nós for 5% a mais patriota do que nós nunca somos para o nosso bolso, será que nós não progrediríamos mais? Certo, professor. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade.